Prezados amigos, bem-vindos ao canal que procura ajudar brasileiros e brasileiras a reverenciarem fatos e momentos importantes da nossa história. Reservei para este mês de outubro, que é um mês tão importante, que tem datas tão importantes. Então, neste mês de outubro, iremos fazer uma série de gravações, seguramente 8 gravações de vídeos, focando em cada vídeo uma Constituição Federal. Escolhi este mês porque, no último dia 5, a atual Constituição brasileira completou 32 anos. Mas não é só por isso, é porque também o mês de outubro reserva também datas importantes, que é importante a gente mencionar aqui. É o caso de 12 de outubro de 1798, o nascimento de Dom Pedro I em Portugal. Outra data importante também é no dia 12 de outubro de 1822, quando Dom Pedro assume a função de príncipe regente do Brasil. O dia 17 também de outubro de 1969, é uma data importante, porque nessa data foi publicada a emenda número 1, com força de Carta Magna, ou seja, a carta que revogou a de 1967 e passou a atuar como emenda número 1, mas uma verdadeira carta constitucional. E no dia 5 de outubro, como eu já falei, dia 5 de outubro agora, a nossa atual Constituição. Então, o mês de outubro fica recheado com datas importantes que os brasileiros, de um modo geral, especialmente estudantes do ensino médio, não devem se esquecer. São datas realmente de reverenciar a nossa pátria. Essa série de 8 vídeos evidenciam, em cada um deles, a origem social e política que deram ensejo à outorga ou promulgação das Constituições. Hoje, basicamente, iremos comentar a primeira Constituição, que é a Constituição Imperial, de 25 de março de 1824. O segundo vídeo será sobre a primeira Constituição Republicana, do dia 24 de fevereiro de 1891. A terceira Constituição, que seria a segunda republicana, já é de 16 de julho de 1934. A quarta Constituição brasileira, ela sofre uma mudança de conteúdo, porque ela se baseia muito numa Constituição chamada polaca, uma Constituição que havia na Polônia e que serviu de base para os nossos constituintes formularem os artigos da lei. Essa Constituição polaca, lamentavelmente, ela foi modificada no dia 10 de novembro de 1937, com a implantação do Estado Novo, que foi a implantação da ditadura de Getúlio Vargas. A quinta Constituição, que será o nosso quinto vídeo, vai focar a terceira Constituição Republicana, que é de 18 de setembro de 1946, logo após a Segunda Guerra Mundial, o mundo inteiro voltando ao sistema democrático. Os nossos constituintes também revogaram aquela Constituição polaca e implantou-se aqui no Brasil um novo sistema democrático em 46. A sexta Constituição, ela é de 1967, 24 de janeiro de 67. Esta já é a conhecida Constituição do regime militar, que foi, na verdade, um retrocesso no sistema democrático. E essa Constituição, de 1967, ela sofreu a emenda número 1, que eu acabei de dizer também, que teve força de Constituição.
é do dia 17 de outubro de 69. E a última é esta, do dia 5 de outubro, que é a quarta Constituição Republicana, também conhecida como Constituição Cidadã. Portanto, abrindo essa série de gravações, de vídeos, como eu disse aos senhores, aos prezados espectadores, ouvintes, focamos a de 25 de março de 1824. A Rua 25 de Março, em São Paulo, é extremamente conhecida da sociedade brasileira. Mas essa data, 25 de março, pouca gente faz a ligação da data com o fato histórico da independência e da Constituição. Portanto, o meu objetivo com essas gravações de agora é exatamente rever os fatos que antecederam essa Constituição de 1924, lembrando os antecedentes de Portugal, quando Dom João VI, rei de Portugal, com a sua família, sentindo-se pressionado pelas tropas de Napoleão, que queriam invadir Portugal, ele vem para o Brasil com a sua família, chegando aqui em 1808. E trazendo a sua família toda, instalou-se no Rio de Janeiro. Dom João VI fica no Brasil há praticamente 13 anos, de 1808 até 1821, quando deixa seu filho Dom Pedro como príncipe regente. Problemas políticos entre Portugal e Brasil, a divulgação de ideias anticolonialistas e anti-absolutistas tornavam mais difíceis a manutenção do sistema colonial. Dom Pedro, que estava como príncipe regente, ele estava preocupado com essa possibilidade de qualquer movimento armado ou de invasões desse tipo. E ele já tinha conhecimento de que o Brasil já tinha passado por movimentos revolucionários por causa de colônia, contrário ao sistema de colônia, sendo lembrada a Inconfidência Mineira, de 1789, a Conjuração Baiana, de 1798, e a Revolução Pernambucana, de 1817. Demonstravam essas revoluções, esses movimentos sociais, demonstravam que a população brasileira estava cada vez mais insatisfeita com as obrigações de colônia. Quando Dom João VI deixa o Brasil, havia recomendado ao príncipe regente que, na hipótese de que inimigos tentassem tomar o Brasil, ele deveria se antecipar, colocando em sua cabeça a coroa de rei. O Brasil continua com essa recomendação de Dom João VI, sob a administração do príncipe regente, mas as ingerências de Portugal no Brasil eram permanentes e constantes, e o que a sociedade já não tolerava mais. Dom Pedro, em viagem para São Paulo, no dia 7 de setembro de 1822, ele proclama a independência do Brasil. Com aquele famoso brado de independência ou morte. Ou seja, a partir daquele momento o Brasil se desligava de Portugal. A partir daquele momento o Brasil não recebia mais instruções da coroa portuguesa. Ou seja, seria realmente um país liberto. E Dom Pedro, no mesmo dia, 7 de setembro, ele institui uma Assembleia Constituinte para redigir um texto de Constituição. No dia 1º de dezembro de 1822, no Rio de Janeiro, Dom Pedro deixou de ser o príncipe regente e foi aclamado imperador perpétuo do Brasil. Fato importante da nossa história, para se entender o porquê da primeira Constituição, são
esses movimentos portugueses que interferiam realmente na administração brasileira. Essa comissão que ele institui para redigir o texto, havia muita divergência entre os integrantes dessa comissão. Divergências surgidas entre integrantes da Assembleia, uma disputa de poder entre eles. Aliás, aquilo que acontecia naquela época acontece agora também, a disputa de poder entre deputados, senadores, políticos, de modo geral. Na verdade, uma disputa de poder entre eles. Ignoravam a presença do imperador, que seria apenas uma figura decorativa. Dom Pedro assistia àqueles debates da Câmara e não gostou nem um pouco do que era tramado entre os constituintes, os homens que iam elaborar a Constituição. Percebendo realmente manobras que praticamente o alijavam do poder, ficando apenas um governante meramente decorativo, ele, percebendo essa conspiração armada dentro do legislativo contra a coroa, ele determina que o exército invadisse o plenário e dissolvesse tal assembleia. Chega. Não serve mais. Essa assembleia para redigir a Constituição está dissolvida. O próprio exército se encarregou de comunicar a dissolução. Dom Pedro não desejava ser um governante com poderes absolutos. Dom Pedro tinha uma maneira de lidar com a sociedade da época, uma maneira simpática, uma maneira alegre. Dom Pedro não queria impor ordens, ele queria que houvesse um consenso entre a classe política, preservando a ele os poderes de rei, mas também colocando nos itens da Constituição fatos que fossem importantes. E nomeou um conselho de notáveis. A partir desse momento que dissolveu lá, ele nomeia um conselho de notáveis, juristas renomados, brasileiros natos, para redigirem, em prazo de 15 dias, um novo projeto de Constituição. Vejam, senhores, que se aquela primeira Assembleia Constituinte não atendia desejos da sociedade brasileira, Dom Pedro, nesse Conselho de Notáveis, ele esperava, e realmente aconteceu, que o texto submetido às câmaras eleitoras, essas câmaras apreciaram o texto da Constituição e aprovaram. Esse novo projeto seguiu influência da Constituição francesa e da Constituição espanhola. Foi finalmente aprovado e, em 25 de março de 1824, o imperador Pedro I, com base na graça de Deus e na unânime aclamação dos povos, outorga a primeira Constituição política do Império do Brasil. No dia 7 de abril de 1831, abdica em favor de seu filho Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade, e ficou sob a tutela de José Bonifácio de Andrade e Silva. Dom Pedro I retorna a Portugal, porque lá havia também problemas que dependiam de decisões dele, tanto é que lá ele colocou em ordem o reinado português. E aqui no Brasil, ele deixou esse Pedro de Alcântara sob a tutela de José Bonifácio e regressou a Portugal no mesmo dia. Dom Pedro veio a falecer no dia 24 de setembro de 1834, com apenas 36 anos de idade. Vejam bem,
E quando, em 1821, Dom João, retornando a Portugal, deixou, sob a regência dele, ele era muito jovem. E quando ele retorna a Portugal, aos 35 ou 36 anos, ele acaba falecendo naquela capital. Os principais artigos dessa Constituição são muitos. Eu vou apenas citar alguns para lembrança dos senhores. Então, temos que ter memória do dia 25 de março de 1824. É a data base da primeira das nossas constituições. O Império do Brasil é a associação política de todos os brasileiros. Eles formam uma nação livre e independente, que não admite interferência de partes da federação na sua administração e que se oponha à sua independência. Tanto é que hoje a nossa Constituição fala que o Brasil é uma Constituição federativa, indissolúvel os laços entre os Estados. O governo é monárquico, hereditário e também representativo. Governo monárquico, hereditário, constitucional e representativo. A religião católica apostólica romana tornou-se a religião oficial brasileira. Mas não havia impedimento que outras igrejas, outras crenças, também exercitassem os seus cultos, as suas crenças. Não havia impedimento. O que não poderia, eventualmente, é ostentar uma aparência das igrejas católicas romanas. Os representantes da nação brasileira perante o mundo seria o imperador e a Assembleia Geral. Essa Assembleia chamada Assembleia Geral é como temos no dia de hoje, a Câmara dos Deputados e o Senado. Deputados federais e o Senado Federal. O detalhe é o seguinte: na Câmara havia revezamento, ou seja, os candidatos, os deputados, seriam substituídos em cada época de eleições, diferentemente do Senado. O Senado eram pessoas nomeadas pelo imperador, cargo vitalício. Senadores da época da primeira Constituição tinham cargos vitalícios, quanto viver. E eram escolhidos também pelo imperador. A Câmara de Deputados era eletiva e temporária. A cada período teria que se renovar. Ou alguns poderiam se reeleger, como é hoje. O poder moderador é delegado privativamente ao imperador. A Constituição previa o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário. E acrescentaram o poder moderador, que era o poder exclusivo do imperador. Por que moderador? Dada essa mentalidade aberta de Dom Pedro em não ser um impostor de ordens. Quando havia divergências, ele atuava como executivo e também como moderador. Importante frisar essa oportunidade, que é a única vez que o Brasil teve um poder moderador. Hoje são apenas 3. Esse poder moderador, delegado privativamente ao imperador como chefe supremo da nação. Haverá um Conselho de Estado composto de conselheiros vitalícios nomeados pelo imperador. Também, na época dessa Constituição, havia possibilidade do imperador nomear esse conselho vitalício, os conselheiros, né? Exatamente para manter a ideia e transformar em leis.
haverá um presidente em cada província. Na época não havia separação por estados, como temos hoje. Eram províncias, província de São Paulo, província de Minas Gerais, província do Rio de Janeiro, província de Mato Grosso, província assim por diante. Haverá um presidente em cada província, esse presidente nomeado também pelo imperador, escolha dele. Em todas as cidades haverá câmaras, é o governo municipal. A nossa Câmara Municipal, por exemplo, ela tem nascimento na própria primeira Constituição brasileira. O artigo 179, colocado nessa Constituição de 1824, é extremamente importante a gente se lembrar dele, porque ele tratava do seguinte: a inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros tem por base a liberdade e a segurança individual e a propriedade garantida pela Constituição do Império. Quem vai ler hoje o artigo 5º da atual Constituição vai encontrar exatamente essa garantia dos direitos individuais. A importância desse artigo 179 da Constituição de 1824 é, de certa forma, equivalente ao artigo 5º da atual, em termos de direitos e garantias. Ou seja, as constituições, ao longo do tempo, elas vão sendo alteradas através de emendas, mas este artigo 179, ele vai se repetindo nas outras constituições, e a nossa atualmente é o artigo 5º. Lembrado desses fatos históricos e importantes, eu gostaria de enfatizar nesta oportunidade que falo a todos os meus amigos sobre as reverências que prestamos ao nosso país quando nos lembramos de fatos que não podem ser esquecidos. Portanto, o hino da independência, que a gente vai ouvir uns pedacinhos agora, é algo que havia nas escolas a obrigatoriedade do canto, mas posteriormente foi deixando. Pouca gente hoje se lembra da beleza desses hinos nacionais. Importante também, ao encerrar este pequeno vídeo, esse sucinto, né, na verdade, porque a Constituição é muito extensa, lembrar que esta Constituição foi a que permaneceu mais tempo em vigor. Na verdade, 65 anos. Ela só foi revogada com a proclamação da República. Só que a proclamação da República, que dá ensejo à segunda Constituição, será objeto de uma nova reunião que faremos através de um vídeo. Quero agradecer a presença virtual dos meus amigos. Tenho certeza que muitos estão assistindo e muitos estão se lembrando da importância do civismo e da cidadania. E este mês de outubro, um mês típico da brasilidade, com a nossa Constituição fazendo aniversário. Portanto, para os que se interessaram pelo tema, pelo assunto, eu os convido para, na próxima gravação, falarmos os antecedentes da proclamação da República e a implantação da primeira Constituição Republicana de 1891. Portanto, a todos, o meu muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela paciência e espero que tenha sido de bom proveito cívico. Até mais e até qualquer hora.